Muito, muito bom esse fazer parte dessas terças-feiras, aprender mais aqui. E quando a gente vem trazer o estudo, primeiro Deus fala com a gente, que foi o que a Lara orou, né? Então, eu gostei bastante desses salmos, aprendi bastante com ele, porque muitas vezes a gente passa meio correndo ou passa sem ter a devida atenção. E aí eu quero compartilhar um pouco com vocês o que o senhor falou aqui ao meu coração. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 69, tá? A Larinha fez a introdução, né, dessa nossa série de estudos, que é Moldadas por Deus, e aí ela falou um pouquinho também ali do Salmo 42, ela começou com o Salmo 1, né, daí falou do Salmo 42, ali um pouquinho de depressão espiritual, aí veio a Larissa, falando no Salmo 51 sobre arrependimento e culpa, e a Vicky fez o último, que era o Salmo 103, de gratidão e louvor. Agora, o Salmo 69, ele vai se concentrar mais na emoção da raiva, é mais, assim, especificamente um desejo ali de retaliação ou vingança. E aí, isso já me deixou meio assim, nossa, que estranho, né? Tipo, tudo bem que tem isso, mas no decorrer aqui de hoje, vocês vão ver que no Novo Testamento ele é citado. Então a gente fica meio assim, meu Deus, mas não é para perdoar o inimigo, e aí Davi quer aquela vingança toda, né? Mas a gente vai conseguir compreender ali no decorrer aqui do estudo hoje como é que vai ser, tá? Na verdade, eu acho que é meio do ser humano já, quando algo ruim acontece, ou quando vê alguma coisa ruim, a gente meio que se revoltar e querer, de fato, a vingança, tal, mas aí tem uma diferença para esse salmo, porque a vingança não era em prol dele, mas do que estavam fazendo com ele por conta do Senhor, né? Então não é assim aquela coisa, ah, meu Deus, fez isso para mim, agora vai se ver, não só nesse sentido. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Na nossa vida, a gente enfrenta muitas vezes oposição, enfrenta calúnia, enfrenta perseguição, né? E o nosso coração ele clama por justiça. A gente quer ver tanto na nossa vida em si, quanto ao nosso redor, né? Se você vê alguma coisa ruim acontecendo com alguém, esse senso de justiça tá ali no nosso coração, né? Isso brota de nós. E aí, antes de entrar em si, né, para falar dos salmos, o Salmo 69 e alguns outros ali, eles são salmos imprecatórios, né? O que são esses salmos imprecatórios? São salmos que trazem imprecações ou maldições contra os inimigos de Deus, né? Geralmente, eles são encarados aí como um problema para os cristãos, né? Que foi o que eu falei, meu Deus, mas querer tanta vingança, tanta justiça assim, porque Jesus ensinou que a gente precisa amar os nossos inimigos, né? Não odiá-los, que a gente precisa orar por eles, né? Que a gente não pode maltratá-los. E Jesus orou, né, pelos inimigos, né? Lá em Lucas 23, 34, ele fala: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E aí o Salmo vem e vai propor o contrário do que Jesus ensinou para a gente. Então fica meio que uma guerra interna assim, e agora? O porquê disso, né? Mas tanto é válido esses salmos imprecatórios que, como eu já disse, eles são citados no Novo Testamento. Então, não é algo assim do Antigo Testamento, né? Tem 7 versículos desse Salmo 69 aí que eles são citados explicitamente no Novo Testamento e a gente vai ver mais para frente, né? Então, se eles consideraram esses salmos, né, e os seus versículos ali úteis para explicar a obra de Jesus e o que ele significa para nós, algo de bom tem aí, né? Algo de bom a gente precisa tirar de proveito. É um salmo longo, mas eu gostaria de ler com vocês, tá bom? Vamos lá, ó. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa. Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus.
Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Tu sabes bem como fui insensato, ó Deus. A minha culpa, deixa eu pegar aqui que ele está tampando, não te é encoberta. Ixi, meninas, só um pouquinho que ele não está querendo ir, ele deu uma travada. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Mo. É, travou. Ah, agora foi. Foi aqui também. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois por amor a ti suporto zombaria e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Os que se ajuntam na praça falam de mim, e sou a canção dos bêbados. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti a minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre a minha boca. Sobre mim a sua boca, desculpa. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não escondas do teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me. Livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração, estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores, e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida, e para matar minha sede deram-me vinagre. Que a mesa deles se lhes transforme em laço, torne-se retribuição e armadilha. Que se lhes escureçam os olhos para que não consigam ver. Faze-lhes tremer o corpo sem parar. Despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habita nas suas tendas, pois perseguem aqueles que tu feres e comentam a dor daqueles a quem castigas. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado, não os deixa alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor, mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Louvem-no nos céus, ou louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move. Pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, meninas, como vocês puderam ouvir aí, né? Não sei se alguém aí está com Bíblia para acompanhar também. Ele tá bem bravo e tá querendo justiça a qualquer custo, assim, né? E é bem forte, assim, as coisas que ele fala, né? Ele fala aqui, quer ver? Quando ele fala, ó, que se lhe escureçam os olhos para que não consigam ver, né? Faz-lhes tremer o corpo sem parar. Então, ele está desejando que as pessoas fiquem cegas, fiquem doentes, fiquem num nível, assim, de incômodo gigantesco, né? Ele está almejando
tremendamente justiça e uma justiça meio que sanguínea ali, né? Não é aquela coisa assim, ai, Senhor, cuida deles ali, vai, toma conta, né? O Senhor sabe o que faz. Não, ele inclusive detalha o que ele gostaria que acontecesse com os seus inimigos, né? E aí, no contexto aí desse salmo, o que está acontecendo, né? O Davi ele estava se sentindo, na verdade, esmagado por seus inimigos, né? E pelo que parece ali, não são inimigos militares, nada disso, são inimigos pessoais. Então, não era por conta de reino, era por conta pessoal mesmo, né? E eles eram bem cruéis e insensíveis. E uma coisa que eu achei legal, que mesmo Davi querendo justiça, porque eles estavam sendo errados com ele e tal, ele não se declara perfeito, ele sabe da imperfeição dele, né? Lá no versículo 5, ele admite que tem feito coisas erradas, né? E ele fala: ó Deus, tu conheces minha insensatez e meus erros não te são ocultos. Então, ele sabe exatamente o que está rolando ali, né? No entanto, ele não aceita isso da parte dos inimigos dele, né? Eles atacam ele com mentira, atacam ele de várias formas ali. E aí, aqui, ó, desculpa, gente. Tu bem sabes como fui insensato a Deus, a minha culpa não te é encoberta, que é o que ele fala lá. Então, ele é o perseguido ali, né? Esse Salmo 69 mostra Davi como sendo perseguido e os inimigos dele. No entanto, ele tem zelo pela glória de Deus, né? O que está em jogo aí é exatamente esse fato aí, dele ter zelo pela glória de Deus, não simplesmente porque ele está sendo perseguido a troco de nada, mas porque ele está sendo perseguido por conta de Deus, né? Por ser um homem de Deus ali. E aí no versículo 7 diz assim, ó, pois por amor a ti suporto zombaria e a vergonha cobre-me o rosto. E no 9, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Então, por esses dois versículos aí, esses dois versos, a gente consegue perceber esse zelo mesmo que ele tem, né? Ele é super zeloso. Então, o sofrimento dele, ele não é apenas imerecido, né? Ele está enfrentando esse sofrimento porque ele é um representante de Deus ali para eles. Então, na verdade, eles estão perseguindo Deus, né? Eles estão querendo tirar a glória de Deus, e Davi está furioso com isso. Porque quando Deus é afrontado, ele é afrontado, e quando ele é afrontado, estão o afrontando por conta dele ser de Deus, né? Então, as pessoas que odiavam Deus, elas tornaram a vida de Davi muito difícil, né? Que ele era o representante ali para elas, né? E aí, ele vem ali no Salmo, né? Tem lá, ele fala da perseguição, ele mostra o zelo que ele tinha pela glória de Deus ali, e ele vai suplicar por livramento. Lá no verso 14, ele fala assim: ó, tira-me do atoleiro, não me deixes afundar, liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Então, ele suplica mesmo para Deus que tire ele dessa situação miserável ali, né? Dessa situação muito complicada que ele estava. E aí ele continua ali falando, entre os versículos 22 e 28, ele também fala um monte de maldição ali sobre os seus inimigos, e ele pede veementemente ali para o Senhor que esses inimigos dele e de Deus experimentem a força do julgamento divino. Ele não quer deixar passar barato mesmo, né? Ele fala, não, eu quero que eles experimentem, né? Deixa a visão escura, faz o corpo tremer todo, e por aí vai. E aí vai descendo, né? Lá no Salmo 29, ele continua, né? No 14, ele suplica, no Salmo não, no verso, desculpa, gente. No 14, ele suplica por livramento. No 29, ele clama por socorro. Então, a coisa está bem intensa ali mesmo, né? Ele diz assim, ó, grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Então, ele vem, ao mesmo tempo que ele quer a vingança contra o inimigo, ele fica suplicando para Deus livrar ele daquilo ali, né? Ele clama por socorro. Então, não é apenas assim, vai lá e acaba com eles da pior forma possível. Não, acaba com eles, mas me livra disso, né?
Então, tem essa postura dele ali. Aí, gente, eu comentei, né, que esse salmo, ele é mencionado, e aí fica meio que essa coisa, né, puxa, Davi tá tão bravo, querendo o pior ali para os inimigos dele, mas como é que a gente faz quando Jesus manda a gente amar os inimigos, né? Então, lá no Novo Testamento, cita esse salmo. Então, para mim, ok, tipo, se está citando é meio que uma validação, tudo bem ele ter feito isso. Vamos caminhar mais um pouco para ver onde isso vai chegar, né? Não só se assustar ali num primeiro momento e falar, meu, que loucura é essa? Jesus manda a gente amar, Davi está fazendo isso está na Bíblia, mas é meio que uma chancela, assim, um carimbo falando, não, tá tudo bem, porque vai vir uma explicação por isso, né? Então, lá no Novo Testamento, o Salmo 69, ele é mencionado como palavras de Davi, tá? E como palavras de Jesus. E eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito disso. Diz assim, aí Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Então, ao citar esse salmo aí, né, espera só um pouquinho, gente. Ao citar esse salmo, o Novo Testamento não se envergonha do Salmo em si e nem o critica, porque senão ele não teria nem mencionado, nada lá no Novo Testamento teria mencionado, né? Ele não trata esse Salmo aí como algo que a gente deve rejeitar ou abandonar, né? Ou como uma vingança pessoal pecaminosa. No Novo Testamento, ele nos ensina como seria de esperar, uma vez que Jesus, né, consegue ele considera esses salmos inspirados por Deus, que esse salmo é reverenciado e exaltado como verdade sagrada. Então, quando ele cita isso de duas maneiras, né, que eu falei, como palavras de Davi, como palavras de Jesus, ele está falando, não, é isso mesmo, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar, ó. Como palavras de Davi, o que que menciona? Que não se trata de uma vingança pessoal pecaminosa, né? Não é mesmo. Embora ele esteja sofrendo, tá? Ele está sofrendo por conta de Deus, né? Porque quem odeia Deus acaba odiando ele, que foi o que eu já falei. Então, não tem essa de ser uma vingança e tipo assim, ai, tá, Davi tá super ferido e quer se vingar única e exclusivamente por ele. Porque se fosse isso, o apóstolo Paulo não teria citado, né? Ele ia evitar isso daí, porque ele, ou talvez ele fosse corrigir lá, falando, opa, aquilo lá não é isso não, mas ele não faz isso. Ele vai direto a esse texto aí para apoiar o ensinamento dele lá em Romanos 11. Então, ele não se intimida com isso. E lá em Romanos 11, ele ensina que a maior parte de Israel rejeitou Jesus como Messias e se colocou debaixo do julgamento de Deus. Então, é o que está acontecendo ali, né? É o que aconteceu. Davi estava como representante de Deus. Então, o povo estava rejeitando e perseguindo ele, né? E lá no Novo Testamento, Paulo fala que a mesma coisa aconteceu com Israel, né? Rejeitou Jesus também. E aí e aí eles tiveram o julgamento de Deus sobre ele. E o julgamento, ele é um endurecimento que sobreveio para a maior parte ali de Israel, né? Porque quem não crê vai acabar sendo julgado mesmo. Em Romanos 11, 7, está escrito assim, ó. Então, o que Israel está buscando, isso não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os demais foram endurecidos, né? Então, quem endurece o coração vai ser julgado, né? Deus vai, fala, comunica,
e as pessoas que não aceitam, endurece o coração, vão ser julgadas. Quem não, vem aqui, vamos lá, foi alcançado, né, pelo Senhor ali. E aí, isso falando sobre a vingança pessoal pecaminosa, mostrando que não era isso, né? E falando em nome de Deus, Paulo se refere a esse salmo aí a fim de apoiar o seu argumento, citando os versículos 22 e 23, lá em Romanos 11, 9 e 11, que fala assim, ó, e Davi diz que a sua mesa se torne em laço, em armadilha, em pedra de tropeço e em retribuição para eles, que os seus olhos se escureçam para não ver, e que tu lhes encurves as costas para sempre. Então, o que que Paulo está fazendo isso? Fazendo aí? Ele está interpretando as palavras de Davi não como vingança pessoal, né? Como já foi dito ali, mas como uma expressão confiável do que acontece com os inimigos de um ungido de Deus. Né? Então, não é assim, deixa eu citar Davi, porque ele solicitou um tipo de vingança, clamou por vingança, para que ele sentisse que a justiça foi feita por ele. Não, Paulo cita isso para que as pessoas possam ver o que, que acontece de fato com os inimigos de Deus, né? Que acabam sendo inimigos de quem é ungido por ele. Davi foi ungido rei de Deus, né? Ele era um rei ali ungido por Deus. E ele estava sendo rejeitado. Então, Paulo aproveitou essa deixa aí para que falasse, para que ele expusesse isso daí. Aí, partindo aqui para o Salmo 69 no Testamento, como palavras de Jesus, o que, que a gente pode ver aí? Calma aí, gente, só um pouquinho. A palavra são as palavras do próprio Jesus, né? E aí, Jesus menciona, não, são as palavras do próprio Jesus, e aí evidencia que tinha a ver com Deus. Com Jesus, lá em Romanos 1:3, ele vem falando, né? Paulo vem falando que é enviado de Jesus, tal, tal, tal. E aí ele chega na parte que fala acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Depois, em Mateus 21:15, fala assim, ó, mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Então, mais uma vez, ali no Novo Testamento, tem afirmando sobre o rei Davi, né? E depois em Mateus 22:42, fala o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi. Então, assim, o Salmo 69, ele acaba que atesta, de fato, que ele está ali no Novo Testamento por conta do que, quer ver? Do que eu já falei, né? Por não se tratar de uma vingança pessoal pecaminosa, está ali falando em nome de Deus, como as palavras de Davi, mas também como palavras de Jesus ali. E aí, tem 4 exemplos aqui no Novo Testamento que retrata essa linguagem do Salmo 69 como palavra de Jesus, tá? Uma delas é que Jesus purifica o templo. A passagem ali de João 2,17 diz assim, ó, e seus discípulos lembraram-se de que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá, que são palavras lá do Salmo 69:9. Ou seja, os discípulos viram nas palavras e ações de Davi um prenúncio das palavras e ações de Cristo na purificação do templo. Né? Então, como palavras de Jesus, esse salmo atesta algumas coisas, né? O primeiro é Jesus purifica o templo, a segunda, Jesus é odiado por seu povo. Em João 15:24 e 25, Jesus é odiado pelos líderes judeus da mesma forma que Davi foi odiado por seus conterrâneos, que está lá no verso 8 do Salmo 69, né? E dessa vez é o próprio Jesus quem cita o Salmo 69 como parte da lei de Deus ou sua instrução. Ele diz assim, ó, se eu não tivesse realizado essas obras entre eles, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora não somente as viram, mas também odiaram a mim e a meu Pai. Contudo, a palavra escrita na lei deles deve ser cumprida. Odiaram-me sem motivo.
é uma citação lá de Salmo 69:4, que fala assim, ó, mais numerosos que os cabelos da minha cabeça são os que me odeiam sem motivo, né? Então, Jesus purifica o templo, Davi era zeloso com o templo. Jesus é odiado por seu povo, Davi também foi odiado, né, pelo povo ali dele, pelos conterrâneos, por conta de Deus. Aí tem Jesus na cruz. Jesus, ali na cruz, no momento mais importante da história, Jesus chega ao fim da sua vida, né, para cumprir clara e publicamente o Salmo 69. Porque lá no versículo 21, Davi fala assim, ó, deram-me fel para comer e quando senti sede, me deram vinagre para beber. Né? E o que, que aconteceu com Jesus quando ele estava na cruz? Né? É muito assim, é muito parecido, né? Davi zela pelo templo, Jesus purifica. Davi é odiado pelo seu povo, Jesus também é. Jesus na cruz, Davi não foi para a cruz, mas quando ele pediu coisa para comer ou para beber, deram fel e vinagre, né? E foi exatamente isso que fizeram com Jesus, né? Fica evidente ali que Jesus viu nesse salmo aí o que aconteceu com ele, o que ia acontecer com ele, né? Do contrário disso, gente, não sei se seria possível explicar ali em João 19, 28 a 30, que fala assim, ó, depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas para que se cumprisse a escritura, disse, eu estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre, então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse, está consumado e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, de acordo com o apóstolo João, Jesus morreu cumprindo o Salmo 69, né? Então, assim, tem homenagem mais gloriosa do que essa, né? Um salmo que no começo assusta pelo pedido de vingança, falando, meu, será que eu devia estar aqui? Porque está contrário ao ensinamento de Jesus, mas o que aconteceu ali acabou acontecendo com Jesus, né, também. Então, eu fui lendo aqui, né, fui estudando, e fui falando, opa, ele está contrário naquilo que Jesus ensina a fazer, mas ele não é contrário por conta que tem um motivo por trás disso, né? E aí a outra situação é quando Jesus sofre a reprovação, né? Então, Jesus, tá? Ali, outra ilustração, né, é como as palavras de Jesus provêm de Romanos 15, em que Paulo convoca os cristãos a serem pacientes com os fracos, a negarem a si mesmos e a acolherem os outros com humildade. O Salmo 69, ele apresenta duas ramificações ali no Novo Testamento. Uma é de julgamento, né? As imprecações não são retaliações pessoais, mas elas são confirmação profética da justa retribuição de Deus pelo pecado. E a outra é do sofrimento do ungido de Deus, né? Então, assim, ó, as imprecações, o desejo de vingança, o pedido de vingança, quando não é retaliação pessoal, quando não é para si próprio, ela confirma que Deus é justo e ele retribui de acordo com o pecado, né? Então, é a retribuição de Deus ali pelo pecado. E a outra é o mesmo sofrimento. Davi era ungido de Deus, né? E ele sofreu retaliação, sofreu perseguição, e assim foi com Jesus mesmo. E esse sofrimento aí, ele é suportado por amor a Deus e é o meio pelo qual os adversários são trazidos ao arrependimento e salvo, né? Ou meio pelo qual, se eles endurecerem o coração, eles são condenados. Então, de todas as formas, né? Tudo que acontece tem um propósito, né? Então, esse lance mesmo da retaliação, de repente, uma vingança da parte de Deus para com o povo faz com que eles se arrependam verdadeiramente, abram o coração e se entreguem a Cristo, né? Os que não fizerem isso, ok, vão ser condenados eternamente, mas Deus dá essa oportunidade em todas as situações, vamos dizer, ele não ia se vingar só por vingar. A vingança, ela pode trazer arrependimento e entrega. E aí,
a gente fica pensando assim, né, de que maneira o Salmo 69 pode nos influenciar ou nos influencia? Uma das maneiras é a aprovação do julgamento de Deus. Davi deixa claro que o julgamento de Deus, ele vem, e que esse julgamento, ele é correto e até mesmo desejável, e que e ali ele pede que aconteça meio quando os adversários estiverem fora do alcance do arrependimento, né? Então, a justiça divina, ela se aproxima, e naquele dia ali que ela se aproximar e que tiver, os cristãos aprovarão o que Deus fizer, porque é isso que as imprecações de Davi deixam claro, né? Então, o julgamento vem, a gente aprova ali, né? A gente precisa entender que ele nos influencia, o Salmo 69, uma das maneiras é através desse julgamento de Deus, a outra é através do prenúncio do ministério de Jesus, né, o que Davi experimentou ali como ungido do Senhor, o próprio Jesus sentiria depois. Então, se a gente começar a analisar bem esse salmo aí, a gente vai ver o seguinte, bom, o julgamento de Deus é outra coisa, é o ministério de Jesus. Foi meio que não spoiler, me fugiu a palavra aqui, mas foi meio que algo que é um prenúncio mesmo. Eu queria usar uma palavra mais fácil, mas é isso daí mesmo. O que aconteceu com Davi era o que mais para frente aconteceria com Jesus, em outro, mas são coisas que assim, já estavam caminhando para que as pessoas começassem a entender, porque a Bíblia toda, ela é a história da reconciliação de Deus conosco, né? Então, ele vai mostrando e vai apontando para Jesus, a Bíblia. Então, esse salmo, mesmo sendo um salmo imprecatório de justiça, de vingança, etc. e tal, ele não deixa de apontar para Jesus e não deixa de ser uma tentativa de reconciliação com a gente, né? O outro caso é o estímulo ao perdão, né? Quando a gente lê as palavras ali do Salmo 69, como é que a gente pensa, age, sente individualmente? A gente não deve entender essas palavras aí como uma licença para a gente sair amaldiçoando todo mundo, né? E muitas vezes eu já ouvi, tipo assim, não mexa com o ungido de Deus. Graças a Deus, assim, na nossa igreja a gente não tem esse hábito, né? Não se fala isso. Mas as pessoas meio que usam isso no sentido de não mexa comigo, Mônica, tá? Porque eu sou uma ungida de Deus e Deus vai levantar para se vingar por mim. Não é nesse sentido, né? Não mexa com o ungido de Deus se você tiver atacando Deus, porque às vezes é algo tão banal que qualquer um se sente no direito de falar assim, meu, não mexa com o ungido de Deus, olha que eu sou ungida, se mexer comigo vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E na verdade não é isso, né? A gente tem essas coisas aí que nos influenciam, que é a aprovação do julgamento, o prenúncio do ministério de Jesus, o estímulo ao perdão, mas esse salmo não é para nos dar um aval para, pode ficar pedindo justiça aí à torta e à direito e vingança. Não, é para nos estimular mesmo a perdoar o próximo, né? A perdoar, porque, de novo, né, quando vem a justiça, essa justiça, ela faz com que haja arrependimento também. E aí, Paulo cita o Salmo, esse Salmo aí também, em Romanos 15:3, e ele faz essa citação a fim de nos estimular à abnegação em vez de satisfazer o nosso desejo de vingança, porque fala assim, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Em outras palavras, é o lance da paciência e do perdão ali. A gente precisa exercitar perdão e misericórdia, mas não porque não haja ira, punição e nem julgamento. Antes, né, é precisamente porque há julgamento, né, e o julgamento que não nos compete aplicar. Então, não somos nós que vamos aplicar esse julgamento aí. É Deus que vai aplicar, Deus que vai fazer. E ele vai fazer o que é correto, do jeito certo,
e na hora certa, né? Não é do jeito que a gente quer e conforme a gente pede. Aí, deixa eu ver aqui. Em Romanos 12, 19 e 20, fala assim, meninas: Amados, não façam justiça com as próprias mãos. Ou eu estou pegando outra versão, deixa eu ler a que eu coloquei aqui para vocês, desculpem. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com a Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, voltando. Opa, nossa, agora foi. Voltando aqui, é o lance do estímulo ao perdão, né? Embora haja julgamento, a gente sabe ali do julgamento, do prenúncio do ministério, mas a Bíblia nos estimula, nos incentiva a perdoar e deixar a justiça ali para que seja por conta de Deus mesmo, não é da gente, né? Quando fala assim em brasas vivas, ali vai significar penitência e purificação, se houver arrependimento, tá? Mas punição se não houver arrependimento. Então, ninguém se livrará de coisa alguma nesse universo. Todos nós estamos sujeitos a, ao julgamento, né? Se houver arrependimento, ok. Se não houver, vai ter a punição ali. E todas as maldades, elas vão ser punidas, gente, de maneira adequada. Quer na cruz de Cristo, porque Cristo já recebeu tudo isso, né? Cristo já pagou os nossos pecados, as nossas maldades. Então, uma vez que a gente se arrepende, está lá na cruz de Cristo. Ou quer no inferno. É forte essa palavra, mas é verdade. Então, se foi por Cristo, né? Se você entregou sua vida a Cristo, esse arrependimento, essa maldade vai ser, já está punida, já está lá na cruz. Para os que não se arrependerem, aí vai ser no inferno, né? E aí, o Senhor diz assim, ó: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos, façam bem aos que o odeiam, abençoem os que o amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Então, a gente viu tudo isso, né? A gente viu Davi se revoltando, Davi pedindo vingança, a vingança ou a justiça do Senhor acontecendo. Vou voltar aqui um pouquinho, mas a gente não pode esquecer o seguinte: não se trata de uma vingança pessoal, né? Davi estava falando em nome de Deus, porque Deus estava sendo perseguido através de Davi, né? E aí a gente tem que lembrar que o julgamento também é algo aprovado por Deus, né? Precisou de tudo isso para dar um spoiler ali do ministério de Jesus, mas acima de tudo estimular o perdão. Então, o que eu vi é o seguinte: não tem problema clamar por justiça, por vingança, nesse caso de Davi, porque era uma vingança, uma justiça que Deus ia executar, e porque a perseguição era com Deus, mas na pessoa de Davi, né? Através da pessoa de Davi. No entanto, o perdão, ele sempre está disponível para todo mundo. E não somos nós que devemos julgar quem ou não será perdoado, né? Não somos nós que devemos julgar a forma com que pessoas serão perdoadas, ou a forma com que o Senhor vai perdoar. Indignado a gente fica com muita coisa mesmo, né? Isso é normal. E muita coisa quando fazem com a gente, quando fazem com o próximo, quando fazem com Deus, mas a gente precisa ter em mente esse último slide, gente. Amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoe os que o amaldiçoam, ore por aqueles que os maltratam. Ame, porém, os seus inimigos,
façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Isso daí está lá em Lucas 6, 27, 28 e 35, tá? Derrama indignação sobre eles, que é o tema aí dos Salmos, mas a gente não pode deixar de ter o perdão disponível, porque o perdão de Deus está disponível para nós a qualquer momento, né? O perdão de Deus está disponível na justiça dele, né? Quando há arrependimento, como a gente viu aqui. O perdão de Deus está disponível se a gente chega com pecadinho ou com pecadão. Então, clamar por justiça, sim, mas muito mais do que clamar por justiça é ter um coração aberto a perdoar mesmo. Porque é isso, se a gente pegar só esse salmo aqui e falar, meu, agora sim, agora eu posso clamar por justiça do meu jeito, né? A gente vai esquecer do que Cristo fez por nós na cruz. Nós vamos esquecer que Deus usa disso mesmo, de justiça, é, de, de dar um aperto ali no inimigo mesmo, para que eles possam se arrepender e vir até Ele. Então, mais do que o clamor por justiça, é o coração disposto a perdoar. E é isso que eu tinha para compartilhar hoje com vocês.